O mundo digital tem tanta margem que a pessoa consegue sobreviver nem sabendo que é a margem. Eu acho que tem um grande ponto aqui que é pegar a consultoria, pegar a educação, é olhar os cases, mas acima de tudo é deixar a nostalgia para trás. Na própria Amazon tem a brincadeira de ter uma cadeira vazia no conselho que representa o cliente. Então, a gente precisa ter o cliente e adaptar a conversa para o cliente. O lance do marketing é isso. Como é que eu adapto a conversa para conversar de uma maneira melhor para servir aquela pessoa? Qual que é o custo de retenção, né, do seu cliente? Porque por muitas vezes a gente vai para o mar aberto capturar mais e mais clientes sem olhar para dentro de quem está dentro. E está de volta o Conselho. Segunda temporada começa agora e começa com tudo. Começa com um tema muito bacana que eu tenho certeza que vai contribuir muito com o seu negócio. Nós vamos falar sobre marketing digital. Todas as implicações, a sua utilização, as suas melhores estratégias e definições para a gente conversar sobre um assunto que é muito quente nesse momento. Para a gente debater e conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui uma bancada da pesada, uma bancada de quem vive e respira marketing digital no Brasil e até fora do Brasil. Eu tenho aqui ao meu lado Érico Rocha, ele é especialista em lançamentos, que já faturou milhões com infoprodutos. Tudo bem, Érico? É um prazer estar aqui. Imenso te receber. Entrei na caixinha. Primeiro episódio da temporada aí, galera. Segunda temporada. Opa! Muito bem, seja bem-vindo, Érico. Aqui também do meu lado esquerdo eu tenho o Diego Barreto, ele é vice-presidente do iFood, a plataforma de delivery que acumula 1 bilhão de entregas por ano, ou seja, uma plataforma bilionária. Vendendo via marketing digital, é isso aí. Espetáculo. Prazer, obrigado. Prazer, Diego, seja bem-vindo. Aqui do meu lado direito, o Denner Lippert, ele é CEO e founder da V4, assessoria de marketing, que já ajudou mais de 5 mil empresas a venderem mais. E vamos vender, né? Privilégio, um grande momento, obrigado pela oportunidade. Sempre bom falar sobre marketing com viés de venda aí pra galera. Que ótimo, muito bom. Aqui no meu lado esquerdo, Maurício Basto, ele é CDO da Arezzo & Co., o maior grupo de moda e lifestyle do Brasil. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo, prazer estar aqui. E falando um pouco de número, né? Todo mundo falou de número. Em peças de roupas, né, que nós vendemos ano passado, foram mais de 30 milhões de unidades. 30 milhões de unidades. Olha, ele só trouxe 500 mil unidades para distribuir aqui para gente. Infelizmente, só meio milhão. Eu tenho certeza que você está sendo bastante impactado por esse conteúdo por aqui e que isso vai gerar muito valor para a sua empresa. Agora, você sabe que não é apenas a sua empresa que precisa desse conteúdo. Uma maneira de você ajudar o Conselho a chegar mais longe é se inscrevendo nesse canal, é clicando no like. O algoritmo vai pegar esse nosso vídeo e vai espalhar para pessoas como você, pessoas que têm empresas e que precisam desse conteúdo para crescerem. Dessa forma, você se une a nós para a gente ajudar e criar essa onda de crescimento nas pequenas empresas no Brasil. Então, conto com você, se inscreva aqui no canal e clica no like. Muito bem, gente. Bom, vamos começar direto com a pergunta que eu vou começar contigo, tá, Maurício? O que é marketing digital? Como é que você define? E se você quiser também, você pode dizer o que não é marketing digital. Fica à vontade. Excelente. Acho que uma ótima pergunta, Flávio, a questão de trazer o marketing digital para um conceito. Acho que tem muitas maneiras, né, que eu poderia colocar e nenhuma delas estaria errada. Acho que se eu pudesse, talvez, aí, resumir, eu diria que é um conjunto de estratégias que tem o objetivo de gerar resultado, seja ele online ou offline, para pessoas, marcas, empresas. Acima de tudo, eu gosto de falar que marketing digital ele é um modelo mental, uma maneira de pensar. Ele não é só o uso da tecnologia ou da mídia digital clássica para gerar resultado. É dessa forma que eu vejo. Então, acho que é ligado ao espírito de usar, né, aprendizado rápido, teste rápido, para alavancar resultados, que podem ser vendas ou outros objetivos aí do negócio. Que outros objetivos, por exemplo? Por exemplo, acho que um ponto interessante é que, via de regra, né, acho que todo mundo se concentra muito naquilo que a gente fala que são as métricas de output, que é a métrica de saída do negócio. Que eu vou olhar a receita, eu vou olhar a margem bruta, eu vou olhar EBITDA, mas existem as métricas de input, de entrada.
E eu acho que hoje em dia ainda se dá muito pouca atenção para isso. Então eu vou dar um exemplo do que seria uma métrica de entrada. Eu tive recentemente, começo do ano, na Amazon, em Seattle, e a gente falou muito sobre isso, quando eles lançaram o Kindle. A métrica não era a quantidade de aparelhos vendidos, e sim o tempo de uso e leitura no aparelho, porque isso diria se tinha uma aderência de mercado, para que aí sim eles pudessem vender mais aparelhos. Então acho que os objetivos eles podem ser muito maiores do que apenas o resultado final e a venda, e são objetivos aí que vão gerar valor, né, para o usuário e trazer uma perspectiva para o negócio, se você está andando no caminho certo ou não. Um lance aqui só completando o Maurício, que não é necessariamente uma meta de vendas, mesmo que obviamente meta de crescimento seja um grande objetivo para todos nós. Um dos exemplos de benefícios que o marketing digital permite, todo marketing como um todo, o digital fortalece muito, é, por exemplo, para a aquisição de bons colaboradores. Então, tu vai ver algumas empresas que não necessariamente conseguem tirar o seu cliente final direto da internet, por exemplo, a SAP, que muitos aqui já usaram, tu vai ver que o trabalho de marketing digital que ela faz, às vezes é para conseguir bons talentos, fazer um canal de aquisição de pessoas. Boa parte da receita do próprio LinkedIn como ferramenta de mídia vem de ferramentas para aquisição de talentos, que é algo fundamental para entregar valor no nosso negócio. E o mais importante de tudo é que não necessariamente, e eu acho que a Arezzo em si também é um bom exemplo disso, é a própria Wiser, não necessariamente o negócio vai vender na internet, né? Eu pego o varejo, por exemplo, acho que 5% do varejo, o Maurício sabe bem, vive isso na prática, é online, é e-commerce. Mas 95% do varejo ele é influenciado pela internet. Então, se tu for olhar, 100% do varejo vende com a internet, não necessariamente na internet. Ou seja, a venda ela é consumada no ponto de venda. É isso. Ponto de venda, inside sales. Esse é um ponto aí que faz muito sentido, eu acho que é importante destacar, porque realmente hoje, né, o físico e o digital já se confundem num nível muito elevado. Então eu sempre falo isso e uso como exemplo, quando a gente fala da questão da influência, que hoje, dentro da nossa rede de loja de Arezzo, né, são mais de 16 marcas no negócio, mas pegando Arezzo como referência, de tudo que é vendido na loja, no ponto de venda, 40%, a gente mede isso, tem a influência do digital, de uma mídia, de um e-mail, um relacionamento digital que pode ser por WhatsApp. Então a influência ela vai muito além. Por isso, quando eu dei o exemplo do que significava, eu vejo que não necessariamente é para gerar resultado no digital, mas no físico também. Muito bem. Então, deixa eu aqui direto para o meu amigo Diego Barreto, é vice-presidente do iFood, para falar a definição dele, o que é marketing digital, segundo sua visão, e se você também quiser dizer o que não é marketing digital. Cara, eu quero pegar um ponto para definir a partir de uma expressão que você usou que foi uma nova forma de pensar. É uma forma muito específica de pensar. Eu gosto muito da definição do marketing digital a partir disso, porque o que o marketing digital trouxe nesses últimos 20 anos com a maior conectividade da sociedade é uma inversão completa de valores do que você pode fazer, por quanto tempo, com que frequência, em que geografia. Então, deixa eu tentar fazer uma comparação simples. Você volta 30 anos no tempo, você tinha uma loja no seu bairro. O teu espaço de ação, o teu espaço de venda, o teu espaço de busca por meio do marketing, à época, era muito ligado a um raio ali de 5, 10, 15, 20 quilômetros que existia ali. Esse mesmo cara hoje, com a mesma lojinha de bairro, sem muito recurso, com marketing digital, em teoria ele atinge o Brasil. Então, tá aqui um exemplo de como o marketing digital ele tem uma capacidade de escalabilidade muito maior do que a gente estava acostumado. Por isso é uma questão mental. Se você não compreende isso e não altera a sua forma de pensar, você não consegue usá-lo. Eu vou pegar um segundo exemplo aqui que eu gosto... Antes de ir para o segundo exemplo, assim, além de pegar o Brasil inteiro, ele pega o bairro dele também, se ele quiser. Sem dúvida alguma. Ele tem essa flexibilidade. Exato. E por isso que aí a gente fala do estado mental aqui. Por quê? Porque você precisa parar para pensar nisso. Porque eu quero gastar muito tempo no bairro, na rua, no país, no mundo, na América Latina. O meu produto vende facilmente no mundo como um todo, então eu posso usar o marketing digital para isso. Vamos pensar numa outra lógica de frequência. Pensa na pessoa que era uma vendedora numa loja, num calçadão no interior de uma cidade há 20, 30 anos atrás. Essa pessoa, ela marcava tudo no relógio. Ela falava, 10 horas da manhã começa o fluxo, meio-dia o fluxo intensifica porque é hora do almoço, depois diminui à tarde, no final da tarde as pessoas estão indo embora para casa, o fluxo fica intenso de novo. Então eu vou me organizar para tentar vender, chamar pessoas, ligar nesse horário. No marketing digital você não tem essa limitação. No marketing digital, em teoria, você consegue vender 24 horas por dia. Você consegue trabalhar o engajamento, a frequência de contato com o seu cliente 24 horas por dia. Vê que é um estado mental totalmente diferente. E aí eu chego no terceiro elemento de como eu gosto de falar de marketing digital. O marketing digital é democrático. Você volta 20, 30 anos no tempo, você fazia marketing fazendo uma vinculação numa rádio. Isso custa dinheiro. O cara do bairro não tem dinheiro para isso. Você fazia numa TV, isso custa dinheiro. O cara do bairro não tem dinheiro para isso. Você fazia no outdoor,
custa dinheiro. O marketing digital, em última instância, ele te permite começar sem dinheiro. Ele te permite começar com conteúdo, ele te permite começar com você, usando a sua própria imagem, ele te permite começar de formas que são muito mais democráticas. Então, o marketing digital, para mim, ele significa uma coisa em última instância. Desde que você mude o pensamento, ele significa oportunidade. E é isso que, em grande medida, está transformando a forma como a gente está pensando a economia do Brasil. Muito bem, muito obrigado, Diego. Deixa eu falar com o Érico aqui. Érico, que hoje lidera, não só na minha visão, né? Vou te definir aqui, se eu errar, você me conserta, por favor. Para mim, você não só lidera aqui um processo, mas lidera um ecossistema. Né? Um ecossistema que usa o marketing digital para empreender. Então, você acaba dando uma ferramenta, o marketing digital como ferramenta para pequenos empreendedores empreenderem e, através disso, você criou um ecossistema. Com base nessa minha definição, se você discordar, por favor, conserte ela toda, não tem nenhum problema. Defina para mim marketing digital. Cara, eu não sei se eu sou o único cara que meu coração tá saindo pela boca aqui. Eu passo tempo fazendo conteúdo, acho que eu vivo na internet. Fazia tempo, às vezes falo para uma galera, né? Faço um evento e tem, sei lá, muitas pessoas. Segundo a CUT, deve ter 5 milhões de pessoas. Segundo a Polícia Militar, deve ter 1.000, né? Cara, eu tô aqui, meu Deus, tem um cara ali que, pô, quem não comprou um iFood, tipo, uma hora ou outra a gente vai vestir a reserva, Arezzo, tem um bilionário do meu lado aqui, o cara que ensina milhões de empresas, e eu aqui, eu falei, cara, o que eu tô fazendo nessa mesa, meu? Nossa, que massa. Você tá fazendo nessa mesa? Você tá de brincadeira. Eu falo você tá isso. de brincadeira. Não, você tá fazendo nessa mesa. Vou te explicar o que você tá fazendo nessa mesa. Vou te explicar. Você, em 2014, foi o ano que eu te conheci, você ligou uma câmera e falava assim, oh, eu sou o Érico Rocha, com essa vozinha assim suave que você tem, educada assim. E você criou uma legião, um ecossistema de pessoas que hoje estão vivendo na internet. Você é um cara que, antes de 2014 e antes do Érico, depois de 2014 e depois de Érico. Você está convidado para estar aqui porque você é um cara muito relevante nesse ecossistema. Então, é por isso. Eu acho que... Explica para nós aí. Você que lidera esse ecossistema. Conta para nós aí. Se eu aproveitar, só antes de você falar, mas eu queria corroborar com o que o Flávio falou, que eu conheci o Érico em 2016, né, que eu comecei a ver um movimento diferente do que estava acontecendo dentro do digital. Tive a oportunidade fisicamente de estar junto com outros empreendedores e isso trouxe muitos aprendizados que mudou a minha vida e mudou o nosso negócio. Então, eu queria agradecer aqui publicamente também. Que massa. É isso aí, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Define para nós aí. Vamos lá. Eu acho que eu acabei com a palavra marketing digital. Porque eu vim na época de banco e eu precisava fazer com que o meu negócio, que na época era uma base de dados lá, vendesse na internet. E eu não tinha, eu vivia no banco calculando preço de título de dívida pública, só que eu precisava vender. E eu precisava faturar, senão empreendedor que não fatura vai à falência, né? E aí eu fui procurar entender sobre marketing digital lá fora. E lá fora existe duas definições, não sei se existe, segundo o que o Érico viu no mundo, existem duas definições, o marketing, digital marketing, e aí empresas grandes vão entrar nisso, sei lá, Budweiser, sei lá, e aí existia um termo underground, um termo que a galera era bem underground mesmo, que eles chamavam lá do internet marketing. Então, o internet marketing, lá, o marketing de internet, só que aqui no Brasil não tinha essa divisão, era tudo marketing. E na época, eu queria vender. E aí fui aprender, só que o marketing mais digital lá, o marketing mais corporativo, mais Harvard, Amazon, ele não entrava para mim naquele, não tinha o budget, muito se falava do branding, eu não tinha branding, então não entrava. Então eu aprendi esse marketing underground para vender produtos digitais. E na época eu queria vender produto digital, não sei se você sabe, Flávio Augusto, mas educação e digital é escalável. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Tipo, diferente de você montar um cafezinho na esquina. Imagina montar a operação da Arezzo. Ele tem que produzir o sapato lá e tal, a roupa que ele está vestindo. O digital, você vende o conhecimento, tem uma margem muito grande. Eu falo, meu Deus, que margem legal. Então, eu vim para o Brasil começar a ensinar o que na época eu chamava de empreendedorismo digital. Perfeito. E usava o marketing para vender essa educação. Basicamente isso. No começo de investimento, eventualmente educando sobre marketing também. Só que eu fiz tanto isso, e no meu começo eu falava que eu ensinava empreendedorismo digital. Só que as pessoas começaram a me rotular como um especialista underground na época, underground mesmo, de marketing digital. Então aquilo que eu vivo,
que são técnicas mais, na época, mais de rua, para vender muito serviço, e em sua grande maioria de educação, ganhou o rótulo de marketing digital. Então as pessoas falam assim, cara, você é especialista em marketing digital. Nossa, marketing digital é muito maior do que isso. É o que a Arezzo faz, é o que o iFood faz, o que a Wiser faz também. Mas para mim, o marketing digital, segundo o que eu vivo, é um conjunto de ferramentas para o pequeno e médio. Antigamente eu falava só pequeno e médio, hoje em dia eu posso até chutar que tem grandes, né, empreendedores para vender. E para vender sem necessariamente ter um contato humano. Apesar de ele ajudar a vender com contato humano, mas sem necessariamente ter um contato humano, bem underground mesmo. Mas deixa eu aproveitar e pegar. Eu jurava que ia vir também uma expressão aí americana, quando você começou a falar da tua experiência lá, que é o growth hacking. E é um negócio. Gosta dessa palavra. Então já vou levantar acho que todo mundo gosta disso. Então já vou levantar. Então nem vou falar. Então já vou levantar a bola. Manda a bola. Não, mas o que eu só ia dizer, assim, é um pouco alinhado a tudo que a gente falou. A beleza, né, disso que você está contando aqui é que o marketing digital, ele fica na sua mão como uma ferramenta que tem um leque enorme. E a tua capacidade de trabalhar nessas ferramentas para encontrar caminhos diferentes e testar muita coisa e descobrir o resultado a partir do teste, não da concepção original que você imaginava que ia te levar para a grandeza, é um negócio maravilhoso. Eu peguei um exemplo recente de uma pessoa dentro do iFood, imagina uma empresa de 5.500 pessoas que deveria estar pensando como uma grande corporação, se a gente olhar para os livros tradicionais, e um cara lá falou esses dias assim, cara, eu precisava encontrar uma veia de crescimento, não sabia como fazer, eu precisava de uma base de lead que era quente e etc. E, cara, consegui. Como é que você conseguiu? Cara, eu liguei para um amigo meu que tem uma rede muito forte no B2B, em especial com RHs, e pedi para ele fazer uma pesquisa lá no LinkedIn. E aí ele fez uma pesquisa no LinkedIn, e aí uma das respostas eu falei para ele, cara, me diz todas as pessoas que responderam sim, porque essas pessoas provavelmente são potenciais clientes da forma como eu fiz a pergunta. E o cara saiu com 5.000 leads quentes, usando o LinkedIn de uma forma simples, de graça. Então, é muito legal ouvir isso, falar, cara, eu me arrisco a dizer que a empresa grande está começando a tocar isso, porque de fato tá. E aí a gente volta pro teu ponto, porque depende do comportamento. Diferente da empresa antiga, tradicional, que fala, não, é assim que faz para sempre, aqui tem a ver com comportamento. E nisso o brasileiro é muito bom. Então, se a gente consegue educar o brasileiro ao longo do tempo em usar essa malemolência que a gente tem como sociedade para marketing, a gente vai vender muito mais, em especial o pequeno e o médio. Mas eu junto o que você falou antes com o que o Érico disse, não é? Porque o que eu vi o Érico nos últimos... A gente se conhece há 7 anos. Nesses últimos 7 anos, talvez 8, foi quando você tenha começado. É justamente essa democratização, não só do uso do marketing, mas na conjugação da democratização entre o uso do marketing e o empreendedorismo. Porque, para começar, eu lembro, quando eu fui começar meu negócio em 1995, eu tomei um empréstimo no banco de R$20 mil, pagando 12% de juros ao ano. Desculpa, ao ano. Ao mês. Se fosse ao ano, eu queria agora. Se eu escorregasse, era por semana. Né? Mas era ao mês. Então, ou seja, por quê? Porque eu tinha que alugar um prédio, fazer uma reforma. E aquilo ali era até pouco na época, mas a gente tinha que vender para pagar as contas. Hoje, a pessoa numa plataforma white label, das diversas que tem aí disponíveis, usando o conhecimento que ela tem, ela começa um negócio. Ela pode começar um negócio. Isso é uma democratização do empreendedorismo também. Inclusive em paralelo com o eventual emprego que garante a renda mensal que ele precisa para sobreviver. Em paralelo, que é algo diminui que no o risco passado dele. Era impossível, né? E se eu puder pegar esse gancho, né, sobre growth hacking, que você colocou muito bem, e acho que está completamente ligado à ideia de democratizar. O cara que cunhou esse termo, né, que é o Sean Ellis, que trabalhava com marketing nos Estados Unidos, isso foi em 2010, ele, quando começou a trabalhar com isso lá atrás, ele foi chamado, né, para uma oportunidade. Né, e como é que ele definiu isso? Acho que é o primeiro ponto. Ele definiu que esse marketing, esse hacking do marketing, né, o growth hacking, ele nada mais era do que um marketing orientado para experimentação, né, fazer muito teste e aprender muito rápido. E aí o grande case, né, que se tornou emblemático, que ele tinha um desafio de crescer na época lá, o Dropbox, que tinha 100 mil usuários. E ele conseguiu, através de uma lógica que ele copiou do PayPal, só que o PayPal dava $10 por usuário para abrir a conta, ele falou, não tem esse capital aqui, esses $10 do PayPal custaram uns 60, 70 milhões. Então o que ele fez? Eles viram que era barato oferecer mais armazenagem.
e criou um programa de indicação. Se eu indicava o Flávio, você ganhava 250 mega, eu ganhava também. Isso escalou absurdamente o negócio. Ele foi de 100 mil para 4 milhões de assinantes, isso em 14 meses. Então, é a ideia do livre acesso aos empreendedores de todos os tamanhos, usando novas técnicas que realmente permitem escalar, transformar um negócio mesmo com restrições orçamentárias. Olha, você já engata aqui que você vai fazer um comentário, eu já vou passar para você. Além de dar a sua definição do que é marketing digital, você hoje já atendeu mais de 5 mil empresas na V4, que é uma agência de marketing que ajuda as empresas a venderem. Mais de 15 mil, tem 5 mil atualmente ativos. Opa, então, vamos lá, 5 mil ativos. Então, cada cliente é difícil conquistar, né? Eu só tirei 10 mil clientes dele, mas nada, né? Então, já atendeu 15 mil clientes. O que você me diz também dessa consciência da pequena empresa sobre o marketing digital? Isso é uma coisa que já entrou. Qual é o nível de consciência que tem hoje o pequeno empreendedor, juntando com a definição aí de marketing digital? Eu acho que a pandemia ajudou a acelerar isso e algumas plataformas, eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, contribuiu com o que tu está falando do empreendedor. O Érico vai gostar de ouvir essa aqui, por exemplo, tem a ver com o que a gente está falando aqui na mesa. Por exemplo, a gente fez um projeto com o iFood, que a gente fez um lançamento para capturar pessoas que queriam convencer as pessoas a começar um negócio dentro do iFood, na cozinha da sua casa, vendendo através da plataforma do iFood. Bateu quase 15 mil pessoas na live e acho que abriu lá 3 mil restaurantes lá dentro. O cara começou o negócio dentro do iFood. Então, um pouco do que o Érico fez ao longo desses anos, com a gente executando dentro da plataforma do ecossistema que o iFood permite, o cara cria o negócio lá dentro, né? Começa a fazer um lanche, um negócio assim e tudo mais. Ah, não, Diego, agora vai ter que rolar um voucher. Agora eu quero meu voucher, cara. Pode chegar aqui ao vivo na mesa, hein? Olha, falando nisso, né, esse link de marketing digital com empreendedorismo, você citou e eu estava deixando passar batido aqui. Né? O Diego e o iFood é uma plataforma de empreendedorismo. É uma plataforma que era onde ia chegar. Várias pessoas empreendem ali. Tem gente até que não tem nem tem restaurantes. Exato. O cara está fazendo em casa, pode fazer. Está fazendo em casa e está fazendo a entrega, ou seja, é a democratização. Não está nem fazendo a entrega, porque a plataforma já permite a entrega, essa é a graça do ecossistema que o cara criou, muito louco. É sensacional. Mas eu ia tentar falar um negócio para ser complementar a turma, que é o que não é, né? Tu sugeriu essa. E um ponto, assim, que eu acho que pode completar assim, é que não necessariamente, né? Hoje tudo é muito confuso, né? O que a gente chama de no linear market ou de omnichannel, a gente pode falar um pouco disso. Mas não é necessariamente likes e engajamento em audiência. Não necessariamente, isso é mega importante, mas o objetivo do marketing é movimentar o mercado, isso é marketing. Então, eu quero mover o cliente para o meu curso, para que ele aprenda inglês e ganhe dinheiro, esse é o objetivo. Eu quero que ele comece um negócio digital, eu quero que ele venda, ou que ele tenha produto, eu quero mover o cliente. Tudo o resto é meio. Então, o objetivo não é a audiência, porque às vezes a galera confunde isso. Não, vou ter um monte de seguidor que não quer nada de ti e não dá em nada. E não é mídia necessariamente, não é só mídia. O cara pensa assim, não, como tu falou aqui, pô, iFood é uma plataforma. Com certeza. Não é só o Facebook, não é só o Google. Eu vou te falar até mais, se eu fosse extrapolar aqui, eu acho que a tua história começou com marketing digital, porque o telefone não deixa de ser um ativo digital novo, porque tu não estava batendo na porta das pessoas. Era o meio que eu tinha disponível. Exato, e eu era não digital. tinha o LinkedIn, mas a gente ia pra rua fazer pesquisa. Então você percebe, a gente captava leads assim, mas dessa o forma. telefone é um ativo digital, de alguma forma, não era internet, que é o que o Érico trouxe, né? Na época lá que o Érico começou, a galera ainda separava marketing de internet versus marketing digital. Perfeito. Porque o telefone já te permitiu uma certa escala, depois o Instagram permitiu outra escala, e a gente vai chegar depois, eventualmente, no CRM, né? Umas plataformas que hoje permitem gestão do relacionamento do cliente, ou como o iFood construiu um case incrível global. Então não é só seriamente a mídia. Qual que é o conteúdo que eu acho que a galera tem que abstrair disso que eu tô falando, é que às vezes a pessoa faz uma parte do processo. O grande case que a Wiser tem hoje, por exemplo, do teu inside sales, que tu gera leads online, mas teu inside sales atende, ou o vendedor, ou o cliente que sai da internet cai na Arezzo, ou o motoboy, que é um puta desafio estruturar a operação de logística para permitir que a pessoa consiga, senão não consegue operar. Esses elementos fazem com que o negócio cresça. Se a pessoa consegue masterizar isso, e o Érico tem feito isso também, toda a turma que vem da escola do Érico tem reinventado, além dos elementos que a galera faz, que ele mostra muito bem, acoplando esses outros itens, como eu acabei de contar, que talvez tu não sabia, de usar um lançamento para acelerar uma plataforma incrível como o iFood. Se a pessoa consegue entender que esses elementos isolados, somados, têm um potencial explosivo, como é a tua história que todo mundo conhece, acho que é isso que fazem um resultado ainda mais legal do que o resultado mais óbvio que a gente consegue ver, né? Muito bem, você vai acompanhar a gente aqui por 8 semanas em 8 episódios aqui do Conselho, nessa segunda temporada, e vai ser sempre nessa balada. A gente vai trazer gente
de ponta, que está na crista da onda em cada assunto que a gente vai trazer aqui para você todas as semanas. Então, isso aqui é uma oportunidade, é quase que um MBA pronto para você, onde você vai aprender sobre marketing, vendas, finanças e várias outras disciplinas para você empreender no seu negócio. Esse programa aqui é focado para ajudar você a crescer na sua pequena empresa, na sua média e até mesmo você, que é gestor de uma grande empresa, vai poder aprender aqui com gente da pesada. Então, agora, nessa segunda parte, a gente vai sortear uma pergunta aqui. Ah, não vai ter segunda parte antes de eu ver a sua opinião. De um cara que... Pergunta? Me passa! Tô pensando que isso aí... Me passa aqui, não tem problema. Você é o cara que começou lá no cheque especial, com o telefone de discar, no orelhão, que não era tão digital, era mais analógico, ficou digital e tal. O que é de marketing digital para você, Flávio? Agora, você que tem 50 milhões de empresas, não, muitas empresas, viu... Não, 200 milhões de empresas. Vou falar com ele aqui. Pô, não diminui aí. Tirou só 100 milhões. Pô, tirou 100 milhões de empresas aqui, O que é marketing digital para você? Muito legal, Érico. Bom, marketing digital para mim é meio. É um conjunto de técnicas, um conjunto de estratégias para que você, através desse meio, você alcance o fim que a tua empresa tem. Toda empresa tem ali uma missão, tem um objetivo, tem um fim, não é, que vai passar sempre por vender mais, por gerar mais resultado, por gerar mais valor, por contribuir mais com a sociedade. Você atinge isso de que forma? Você ganha mais escala de que maneira? O marketing digital ele trouxe um conjunto de ferramentas que a gente hoje não tem limite para escalar. Por exemplo, nós passamos agora recentemente por uma pandemia, e eu passei por uma pandemia aqui, tu era físico, tu já era digital. Nós dois éramos físicos. Quem era físico na pandemia, foi um choque quando tuas lojas, Total. minhas lojas, tiveram que fechar. Não é verdade? Completo. Naquele momento ali, quando isso aconteceu, a gente já usava marketing digital como meio, mas nosso produto era entregue fisicamente. A gente teve que dar uma pivotada para que o nosso produto fosse entregue também digitalmente. Como a gente era educação, a gente tinha essa alternativa. Você ainda Sem dúvida. usou mais para delivery, para entrega, fazer o teu consumidor comprar teu produto. Eu consegui transformar meu produto em produto digital. Então, um exemplo aqui. Eu tinha 420 escolas em 180 cidades. Então, a gente tinha alunos em 180 cidades. Nós viramos para o digital em 2020. Naquele mesmo ano, a gente terminou o ano com alunos em 4.500 cidades do Brasil. O Brasil tem 5.000 cidades, são 5.000 municípios, a gente tinha aluno em 4.500 municípios. A gente atendia praticamente aqui no Brasil, a gente passou a atender em mais de 100 países. Ou seja, o digital ele é um meio que nos permitiu escalar mais, não é? E abriu novos horizontes. Então, só para concluir rapidinho aqui a pergunta do Érico, já volto para ti aqui. Quando a gente faz isso, experimenta isso, eu sempre vou voltar minha visão para o pequeno, cara. Eu tenho uma atração pelo pequeno empreendedor incrível. Eu fico me lembrando de quando eu era pequeno, quando a gente começou o negócio, não tínhamos dinheiro para fazer propaganda. Eu tinha uma técnica de vendas, eu tinha o meu growth hacking, lá em 1995. A gente ia para o orelhão, a gente ia fazer pesquisa na rua, a gente gerava lead, tinha o nosso funil de vendas e aquilo ali fazia a gente vender. A gente cresceu assim, apesar de 100% analógico, a gente tinha o nosso growth hacking ali, tinha nossas estratégias. Hoje, a gente vê esse conjunto de técnicas dentro do digital. Num cenário em que o pequeno ele pode crescer com pouco investimento e com pouco dinheiro. Muita gente ficava espantado com o quanto que eu cresci, rápido que eu cresci. Cara, mas tu tinha sócio? Ou tu abriu 24 escolas em 3 anos. Você tinha sócio? Você tinha investidor? Não tinha sócio. Quer dizer, o banco acho que era sócio, né? 12% de juros ao mês. E o governo, né? E o governo, né? Pois é. Sim. Mas o que acontece? Era um conjunto de técnicas que me permitiu crescer com pouco dinheiro e pouco investimento. Depois a gente ganhou dinheiro, depois a gente ficou com capital, aí a gente cresceu muito mais rápido. Então, para mim, isso é marketing digital. É um conjunto de técnicas para você crescer mais, para você expandir mais e ganhar escala. O que não é marketing digital? Eu recebo na minha caixinha de perguntas no Instagram uma pergunta muito frequente. Geralmente a pergunta é assim, você acha marketing digital um bom negócio? Eu já sei o que ele está querendo dizer. Eu sei o que ele está querendo dizer. Está querendo dizer assim, você acha que marketing digital está saturado? Outra pergunta que eu respondo, que eu recebo com muita frequência. No fundo, essa pessoa ela está achando que marketing digital é o negócio. E não é o negócio. Marketing digital é um conjunto de técnicas, o que você ensina é um conjunto de técnicas para que ele cresça no negócio dele.
Então, acho que isso é uma definição importante de dar aqui também. Flávio, eu queria só voltar num tema que você mencionou que eu acho muito importante para a audiência não esquecer disso, que é, de novo, comportamento. Você vê que interessante, você falou assim, a gente em 2020, quando bateu com a pandemia, pivotou o negócio. Isso é comportamento. Né? Vocês são físicos, mas vocês já eram digitais também. Né? Sem dúvida. Em última instância, independente de como faziam isso. Sem dúvida. Isso é comportamento. A entrega não era digital, a entrega do produto. O que eu mais vi durante a pandemia eram pessoas dizendo, preciso começar. Gente, a gente está discutindo esse tema no Brasil há 5, 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos. Tecnologia digital, conectividade, o celular na mão, a gente está falando disso há pelo menos 10 anos com intensidade. Então, eu acho que tem um grande ponto aqui que é pegar a consultoria, é pegar a educação, é olhar os cases, mas acima de tudo, é deixar a nostalgia para trás. Ou seja, o que você fez no passado, isso fala muito com Growth Hacking, não é necessariamente o que vai te levar no próximo dia. Isso, de novo, tem a ver com comportamento. Marketing digital é sobre mindset em última instância. E muita gente fica apegado. E quando fica... Eu lembro na pandemia. Quinta-feira fecharam as escolas. Na segunda-feira, eu estava com meus franqueados todos implantando uma nova estratégia. E essa nova estratégia era mais ou menos assim, olha, isso aqui está em coma, por quanto tempo a gente não sabe, está fechado. Imagina um paciente em coma, a gente agora vai fazer isso aqui, ó, uma coisa diferente. Isso aqui. Não adianta ficar aqui, chorando. Isso aqui tem que deixar com os médicos, faz as suas orações ali todos os dias, não é? Vai lá, confia no médico. Agora a gente precisa começar isso aqui, rápido, agora. Porque esse desapego é que é exigido cada vez mais das empresas para que elas passem para o próximo nível. Senão elas ficam apegadas no passado. Muito bem colocado aí. Fala, meu querido. Tem um conceito que eu gosto muito, que é a relação à miopia do marketing, né? Um pouco do que o Diego está falando aqui para nós, que muitas empresas, elas são míopes, elas olham da porta para fora, elas olham o produto que elas têm e pensam como tudo que essa turma está me falando vai me ajudar a vender isso que eu tenho. Sendo que o mais legal, vamos dizer assim, para o resultado, seria olhar da porta de fora para dentro, o que o cliente está fazendo, o que o cliente quer, para que eu possa me adaptar para o cliente. Porque muitos dos cases que a gente está falando aqui já vinham fazendo isso. Quando o próprio conceito da Wise Up de fazer um curso para adulto foi muito desse olhar. Então, mas o cliente quer outra coisa, o cliente quer aprender mais rápido, quer aprender sem crianças, só adultos. Por que a gente não formata diferente? Agora, não, o negócio é esse aqui, assim, me fala como é que eu vendo assim. Cara, mas se a gente mudar para o jeito que o cliente vai ser bem mais legal. Então a gente tem que estar sempre servindo o cliente. Então muitas das pequenas empresas, até tu comentou que às vezes me provoca, eu não sei se marketing está funcionando. Cara, fala com o teu cliente. Fala com o teu cliente, não é a nossa opinião que interessa. A prática, quando a gente está num conselho, é essa, né? Na própria Amazon tem a brincadeira de ter uma cadeira vazia no conselho que representa o cliente. Então, fala com o teu cliente, eu duvido que essa pessoa não passa 30% do tempo, pelo menos, no Instagram, no Facebook, no TikTok, para falar os mais superficiais, fora entrar em CRM, SMS, outros canais digitais de atingir esse cliente. Mas eu acho que um ponto que o Diego trouxe, de alguma forma, a gente precisa ter o cliente e adaptar a conversa para o cliente. O lance do marketing é isso. Como é que eu adapto a conversa para conversar de uma maneira melhor para servir aquela pessoa? Tudo bem, Daniel. Você mandou a pergunta para mim, então você vai ser o primeiro. Tá? Vamos lá. Você escolhe, depois você escolhe para quem você quer. De volta aí, Érico. Você escolhe. Ninguém sabe dessas perguntas. Ninguém sabe. Vamos lá. Para quem você escolher, já leva o Vai pote. testar com tem perguntas técnicas, tem perguntas operacionais, tem perguntas mais simples, menos conceituais. Porque, cara, marqueteiro é assim, se deixar a gente vai ficar viajando no conceito o tempo todo. Então vamos aterrizar um pouquinho agora. Vamos lá. O que é um CAC saudável? E CAC, eu imagino que é o custo de aquisição do cliente. O que é um CAC saudável? Escolhe aí quem te responde. Vai lá, Diego. Boa, vamos lá. Diego, você é o próximo. Então, vamos lá. O que é o CAC, então, né? O CAC é o que a própria definição fala, é o custo de adquirir um cliente. O que é um CAC saudável? Deixa eu melhorar um pouquinho. Custo de adquirir um cliente é quanto você gasta para conseguir um cliente. Exato. Então, para quem não está familiarizado com o termo, é isso. Quanto uma empresa deve gastar de forma saudável para adquirir um cliente? A resposta para isso é com base no contexto de cada empresa. Então, vamos imaginar que a sua empresa é uma empresa que, quando vende, ela consegue uma receita por um ano seguido. Ela consegue ali uma assinatura, ela vende uma assinatura por um ano seguido. Portanto, essa expectativa sua de receber por um ano te permite ter um custo de aquisição maior. Por quê? Porque você vai receber por um ano.
Outras empresas, elas vão ter uma relação muito transacional. A pessoa passa na frente de uma padaria, compra uma coxinha e vai embora. Aquele custo para adquirir um cliente para entrar naquela padaria precisa ser muito menor. Então, não existe um número mágico. Existe matemática e existe contexto. Se você, como empreendedor, olhar para o seu produto e tentar cada vez mais estender essa relação sua com o seu cliente, criar negócios que permitem você estar o tempo todo em contato com ele, gerando receita, mais você vai conseguir investir. Quando você é muito transacional, seu produto é commodity, ele não retém, isso vai diminuir muito. Então, isso explica, por exemplo, só para pegar um exemplo aqui, o porquê que a Netflix, em algum momento, falava, vem aqui e fica 3 meses de graça, enquanto aquela locadora que você alugava videocassete há 30 anos atrás, não fazia isso com você. Por quê? Porque, eventualmente, você ia na locadora, não voltava mais. Você ia na do bairro do lado. No Netflix, quando você entra, provavelmente você vai ficar assistindo o filme toda semana, vai criar o hábito e vai acabar virando um assinante por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Portanto, eu posso gastar muito. Então, o CAC saudável está ligado ao contexto, ao produto, ao serviço que a empresa vende. Só entre a gente aqui, quanto que é o CAC do iFood? Só não sai daqui essa conversa. Só não sai daqui. Então, só pra gente aqui. Eu vou te contar um pouco do raciocínio por trás, que é super interessante. Quando a gente começou com a estratégia de cupom, que hoje todo mundo fala, a gente encontra qualquer pessoa e fala, você vai dar um cupom aqui? Como é que essa estratégia começou? Ela começou dizendo assim, a minha oferta... Vai rolar cupom. A minha oferta hoje, quando eu faço essa pessoa usar ela pela primeira vez e pelo menos 3 vezes no mês, por 3 meses seguidos, o cara nunca mais sai. Esse dado a gente conseguia. A gente olhava e falava. O Flávio entrava lá, comia 3 vezes no mês, 3 meses seguidos, ele nunca mais sai. Então o que eu fazia? Estimulava muito com o cupom no começo, depois tirava o cupom e o Flávio basicamente ficava ali ao longo do tempo. Aí o que eu começo a fazer ao longo do tempo? Ao longo do tempo eu começo a segmentar. Geografia, bairro, rua em alguns casos, casa, família ou parece um estudante? E eu começo a fazer essa segmentação. E aí o meu CAC hoje é um CAC que tem 20 ângulos diferentes. Meu nível de segmentação me permite dizer, tem pessoas que o CAC vai ser muito alto. Tem pessoas que o CAC vai ser muito baixo. Quem que é o cara do CAC muito alto? O cara que toma café da manhã no iFood só. O cara não tem o hábito do jantar. Café da manhã pouca gente pede. É difícil você trazer alguém. Quem que é o CAC muito baixo? Jovem de 28 anos que joga videogame e adora comer pizza. Por quê? Ele está em casa todo dia à noite jogando videogame e pedindo pizza. Aqui o CAC ele é muito baixo porque é muito fácil você atrair. Então o meu CAC varia muito. O CAC meu na média não explica o efetivo CAC meu por segmento de cliente. Consegui te enrolar para não falar o número, né? Não. Distrair. Mas inclusive você devia ser político. Já que ele se antecipou. Vamos lá, posso? Não, pode. Calma. Eu quero saber o CAC do Flávio Augusto também. Ele quer saber o CAC do Flávio. CAC da Wise. Eu não vou te enrolar, não vou fazer isso aqui na frente dos nossos assinantes. Mas deixa eu te explicar a racionalidade por trás. Mas veja bem. Olha, nosso CAC varia. Isso é plágio, hein? Não, varia de produto, né? Claro, eu posso te falar o CAC médio, né? O CAC médio geral. Vou pegar um produto que é um produto forte, que é o WiseUp Online. É um CAC de 28%, considerando 1 ano de assinatura. 28% em relação à receita. Em relação à receita de 1 ano de assinatura. Não a margem, a receita. Não, é a receita. Tá? Só que meu LTV ali é mais do que 1 ano. Então, na realidade, meu CAC barra CAC é bem menor. Não é? A gente tem um CAC, é considerado para nós um CAC interessante. Agora, nós temos outros produtos que o CAC é menor. Então, quando a gente vai para o nosso CAC médio de todos os nossos produtos, aí a gente está falando de inglês, soft skills, educação médica, enfim, todos os segmentos que a gente talvez tenha um CAC na faixa dos 20%. E tem um lance importante aqui que nessa discussão ela começa a ficar bem complexa, né? Quando começa a falar de números, mas é legal de falar pra galera, porque às vezes a galera fica no número. O CAC, se eu te falar que o CAC do iFood é 1 ou 10, é bom ou ruim? O Diego já falou um pouco, depende de quanto esse cliente vai deixar ao longo do tempo, que é o famoso, mais complicando um pouco mais, famoso LTV, né? Que é o valor desse cliente no tempo. E o valor principalmente de margem, porque às vezes tem essa pegadinha. Esse é o ponto. Se a tua margem fosse 20%, o CAC estaria ruim. Mas se a tua margem é 70%, tá excelente. Isso, mas você está falando margem de contribuição? Margem de contribuição. Não, margem de contribuição é mais de 70%. Com certeza. Mas o ponto, sim, a nossa margem EBITDA esse ano deve se aproximar de 50%. Isso. Então assim, a gente tem margem para poder fazer um CAC desse tamanho. O ponto tem que ser, o CAC, o número em si
Depende da margem. Se a margem de contribuição é de 50%... Não, mas eu já sei, quando ele faz essa pergunta, eu sei onde ele quer chegar. Eu já estou ajudando, eu já estou indo lá no bottom line. Eu tô a fim de produzir corte aí pra galera. Não, mas aí, já que você quer fazer corte, vamos fazer isso aqui então. O que acontece? Quando você fala em educação, infoproduto, quando você está falando de vender conhecimento, você está falando de margens muito diferentes do mercado. Você falar de uma margem de lucro operacional, que a gente chama de EBITDA no contábil, de 2 dígitos, 10% em qualquer negócio é considerado bom. Em restaurante, por exemplo, um restaurante que dá uma boa margem é 14%, 15%. Então, quando você vai para ensino online, quando você vai para educação, você fala de margens bem maiores. A gente tem produto com margem de 70%, margem de lucro operacional de 70%. Então, é muito importante pegar aqui a definição do Diego Barreto, porque o CAC vai variar da realidade. Se a gente vendesse coxinha, se a coxinha custa R$10, o meu CAC não pode ser mais do que R$1,50, R$1. A não ser que ele coma coxinha todo dia. A não ser, exatamente, que ele tenha uma assinatura de coxinha. Não é? Que é um e por aí jeito, vai. né? E por aí vai. Tá bom? Te dei uma Não, resposta? tá bom. Eu vou só... Não te enrolei, não. Não, Igual certas pessoas, né? Não, né? Mas deixa eu falar uma coisa Fica à vontade. Eu acho que eu me tornei grande por causa de uma conversa. Assim, não só por isso, mas foi uma conversa que eu acho que foi um ponto de inflexão. Já ouviu falar de pontos de inflexão? Já ouvi falar nessa. Inclusive tem um bom livro sobre isso. Tem um livro bom. Aí na Amazon, na internet. Um dia eu estava lá nos Estados Unidos e tinha um cara que faturava mais de 9 dígitos, a gente fala de dígitos, mais de 100 milhões de dólares por ano. Ele fazia infomercials. Ele, inclusive, é hoje muito ativo. Eu era muito pequeno, faturava 7 dígitos, era tipo milhões, mas não 100 milhões. Era uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia chegar. E aí sabe quando você fica tendo a oportunidade de perguntar uma coisa, ele viu, cara, virei pra ele, não sabia o que perguntava. Então, inclusive, você não sabe o que é perguntar pra pessoa, você fala assim, qual o segredo? E aí você faz a pergunta. E a primeira pergunta que eu fiz, cara, qual que é o segredo dos 9 dígitos para ele? E ele estava no mercado de educação, então pensa no contexto. Ele virou e falou assim, cara, o segredo dos 7 dígitos é você lucrar muito no primeiro produto. O segredo dos 8 dígitos é você fazer um break-even, não lucrar no primeiro produto. Mas o segredo dos 9 dígitos é você perder dinheiro no primeiro produto. Aquilo ficou na minha cabeça como e é um pouco, você perde dinheiro dando cupom, eventualmente você vai ganhar com a vida dele gastando. Aquilo ficou pra mim, eu voltei e falei assim, cara, eu quero 9 dígitos. Né? Na época eu tava com essa fissura de impacto, então o meu segredo é não fazer dinheiro com o meu produto de entrada. E meu produto de entrada é a fórmula de lançamento. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí vem a primeira provocação, que você fala assim, margem EBITDA, margem de contribuição. Se você perguntar isso para um aluno meu, um pequeno médio empreendedor, mãe de quem? Né? Tipo, o mundo digital tem tanta margem que a pessoa consegue sobreviver nem sabendo o que é a margem. É assim que... O mundo do growth hacking, que quando você descobriu a fórmula de vender, você ganhou o direito de não saber muitas coisas necessárias, porque você vai ter dinheiro para pagar pelos erros que você vai cometer. Quanto de nós não pagou pelos erros que cometeu, não é verdade? Mas isso faz parte, isso é parte da democratização. Faça a sua pergunta. Bora lá. Diego, vamos nessa. Vamos lá. Como estruturar um time de marketing digital? Quais são as peças-chave? Boa. Maurício, tá falando pouco, vamos falar mais. Vamos lá, então. Tô aprendendo, né, gente? Eu tô aqui de ouvinte aí. Então, acho que como estruturar a questão do time de marketing digital, também, né, pegando um pouco da sua resposta, tem uma relação com o contexto. Então, eu posso contar um pouco da maneira, né, como nós construímos, como nós operamos, mas não significa que é uma verdade absoluta para todos os negócios. Então, sendo o nosso negócio uma casa de marcas, né, uma house of brands, como nós chamamos aí de moda, a gente tem uma organização muito bem dividida dentro do universo de cada marca. Porque cada uma tem um posicionamento muito diferente, uma comunicação muito distinta. E tanto é que muitas pessoas, talvez aqui vocês ou quem está nos assistindo, não saiba todas as marcas, né, que fazem parte da Arezzo & Co hoje. Né? É um grupo muito grande, são mais de 16 marcas e negócios com presença até já fora do Brasil e na Europa. Como que a gente faz isso? A gente hoje, dentro das marcas, a gente tem todo o cuidado e a estrutura de marketing que vai trabalhar o pilar ali da criação do desejo muito próximo do produto. E eu vou falar muito assim de branding e da linha, da diretriz mestra em termos de comunicação. Então, este grupo, ligado ali à marca, trabalha muito forte a questão do aspiracional, do desejo
e está muito conectado com os principais aí designers, fotógrafos, estilistas, para realmente criar aquele semblante, aquela imagem que você vê ali, uma foto, como a gente viu lá atrás, né, Érico, da Gisele, que me diz tudo, né? Eu olhei aquilo ali, eu já entendi o universo, o look and feel, toda a sensibilidade. E aí existe, né, dentro da maneira como nós operamos hoje, na área digital, um time, né, de marketing digital, um time de digital muito orientado aí também para desdobrar isso e para trabalhar num espectro muito amplo, que hoje não é somente, né, que a gente fala de performance, não é só trabalhar aquele último clique e a venda, também trabalha a marca, mas é um time especialista, porque a grande questão, né, que eu vejo em relação a como estruturar um time é que a gente teve uma fragmentação, né, muito grande do que é o negócio do marketing digital e das ferramentas. Então você começa a ter especialistas para diversas frentes. E eu poderia olhar por vários prismas, né? Eu poderia ter uma estrutura voltada para aquisição de clientes, como a gente falou um pouco de CAC, uma estrutura que está focada na retenção, né? E olhando aquele cliente que está prestes talvez aí a evadir, fazer um churn, né? Que é o cliente que vai sair da sua base. E dentro, né, de uma lógica ali mais operacional, eu também posso ter especialistas por canais, né? Alguém que entende muito de uma mídia no Google, alguém que tem grande profundidade voltado mais para uma linha de social, Instagram. Eu posso ter alguém ali que tem uma visão mais ali de remarketing ou uma visão técnica, né, do que a gente fala aí de mídia programática. Então, depende muito de cada negócio. Nossas marcas hoje mais robustas possuem equipes maiores, as menores funcionam mais como startup, mas via de regra a gente sempre tem um parceiro, né, como é o caso aí da V4, de uma agência, por exemplo, para poder nos suportar na escalada da estratégia. Porque toda a base do nosso negócio, né, vale colocar aqui também, como a gente trabalha basicamente no mundo físico, né, e é um mundo ali onde tem muito custo empregado e as margens são mais desafiadoras, a gente tem as metas e os resultados, mas de maneira muito inteligente, né, e de maneira que eu consigo coordenar diferentes negócios, marcas e equipes. O Maurício, ele é CDO da Arezzo & Co, ele deu uma resposta muito dentro do contexto de uma grande empresa. E eu até vou reforçar com mais uma pergunta para você, tá, Maurício? Nesse contexto de uma grande empresa, e eu vou pedir também aqui o Érico ou o Dene para falar no contexto de uma pequena empresa, quais são os primeiros pilares para estruturar uma equipe de marketing digital, porque tem muitos pequenos empresários que nos assistem aqui também. Mas deixa eu explorar aqui o lado da grande empresa e eu vou aqui para a pequena empresa, eu vou desdobrar aqui as perguntas, tá? No teu contexto, na Arezzo, quantos % do teu esforço você dedica a branding e quantos % do seu esforço você dedica à performance? Entende esforço como tempo, recurso humano ou recurso financeiro, como você preferir. Perfeito, Flávio. Então, falando do overall, né, não olhando apenas o que é um time, por exemplo, né, de marketing dentro de uma estrutura de e-commerce, né, da qual eu sou responsável. Uma das estruturas que eu sou responsável hoje, para dar um contexto, a gente chama de omni-commerce, né, que é o uso da tecnologia do digital para vender através do digital, mas muitas vezes você compra no site, Érico, mas recebe na sua casa através de uma loja muito próxima. Então, assim, o que eu diria, né, pegando a visão agregada, né, sem aqui uma visão um pouco mais ampla, eu diria que, pegando uma lógica de um Pareto, eu diria que é um 80-20, sendo 80 ligado à parte de branding. Porque o nosso negócio é totalmente baseado em marca. A gente fala que a nossa missão aqui é interpretar a tendência e despertar desejo. Então, a gente está muito focado nisso. E por isso também, né, usando outra métrica que a gente gosta muito no digital, isso facilita o outro lado do trabalho. Porque como as marcas são muito fortes, quando a gente vai todas as campanhas de mídia, né, que usa a palavra-chave de marca, e a gente fala aquela sigla bonita lá do ROI, né, do retorno do investimento, o retorno é muito alto. E as marcas mais fortes, que eu tenho mais consolidadas, esse retorno é exponencial. Perfeito. Então, o trabalho está muito mais em branding do que na parte de performance, mas os dois, obviamente, são complementares. Eles são complementares. Por isso eu separei aqui a grande empresa. Quando eu for aqui para a pequena empresa, muda um pouco. O contexto muda, porque talvez ele não possa se dar o luxo numa determinada fase, ele tenha que abrir mão talvez um pouco do branding, porque branding é um investimento de longo prazo, super importante. A gente levou um tempo para começar a investir em branding nas nossas marcas, porque no início você está, às vezes, vendendo o almoço para pagar a janta. E quando você já tem dinheiro para pagar o almoço e a janta, você quer escalar. Então, o branding vem no segundo momento. Então, como é que é na pequena empresa essa relação de branding e performance? E dois, aquela pergunta, para estruturar um time de marketing digital, quais são os 2 ou 3 pilares iniciais? Fica à vontade entre vocês dois aí, fica à vontade. Lá na V4 a gente tem 3.000 pessoas atuando nas empresas que a gente atende. Então, a gente monta muitos times de marketing e cada contexto é uma realidade. Eu acho que um lance interessante no caso do Maurício é como ele é uma empresa 100% de desejo. A moda é 100% de desejo, o brand faz muita diferença.
Num cenário, por exemplo, da WiseUp, que a gente consegue convencer o cliente que ele vai ter um benefício direto comprando da gente, porque eu estou fazendo um serviço, eu ainda preciso, até no longo prazo, menos do que uma empresa de moda, né? Então tem essa questão... Vou pegar o meu exemplo. O meu é exatamente o contrário. É 20-80. Porque tu é o cara que 20 brand e 80 performance. Exatamente. Porque isso já as marcas fizeram. Tá ali para desenrolar a transação, né? E até desconstruindo um pouco o meu discurso. Também uma grande empresa, mas tem uma outra relação de consumo. Por causa do primeiro item que eu trouxe aqui, que é o contexto. E aí, na prática, na hora de montar os times que eu não tenho nada, de tudo isso que o Maurício trouxe, o Diego e tudo mais... Eu vejo que tem duas grandes habilidades que são muito diferentes. Talvez nessa mesa a gente vai ter duas grandes habilidades que talvez o Flávio seja melhor numa, dificilmente tu vai ter a pessoa boa nas duas, que é criativa e analítica. Pensa que essas são as duas coisas, cara, copy, design, criativo, luz, é um tipo de pessoa com um tipo de background normalmente de um analítico, que é o cara que vai abrir o Google Analytics, comprar anúncio, fazer uma planilha, ver relatório, calcular. Tu falou de margem, tudo o cara já se perdeu, mas o cara tava vendo a luz aqui, o cara, a luz é irada. Só que é tão importante saber a margem quanto saber a luz. Sim, então a tua primeira dupla, duas pessoas que têm essas competências complementares é a tua nova dupla publicitária para desenrolar o negócio que você está fazendo. E aí, com o tempo, tu vai expandindo. Aí tu vai ter, na frente analítica, tu vai ter o cara que investe a mídia, compra, vai lá partindo das duas. Raramente, se for o caso, beleza, tu vai ter uma pessoa que é boa nos dois. Terceiro, que muitas dessas empresas vão recorrer. E todo mundo que está nos ouvindo e todo mundo que está aqui na mesa já teve uma experiência ruim com esse tipo de fornecedor. O principal ponto que traz um problema com esse tipo de fornecedor, que é importante a galera entender, que ninguém fala, é que normalmente esses fornecedores te vendem um time compartilhado. O cara que está nos ouvindo, ele pode contratar uma empresa de marketing por R$3.000, se não menos. Cara, como é que o cara viabiliza um time por R$3.000 que tem cara para fazer mídia, texto, design, relatório no Power BI, coisa do gênero, por 3, 4, 5 ou R$10.000? Ele viabiliza isso porque ele está vendendo esse mesmo time para 30 outras empresas, que é uma lógica de economia compartilhada. O que faz maior sentido, porque tu não tem dinheiro no começo, é isso aí mesmo, vai ficar tudo meio esquisito, nosso anúncio não vai ser o melhor, não vai ser o melhor comprador de mídia, mas no começo tu não tem muito recurso, tu precisaria ficar em cima e testando. Mas por que uma Arezzo, então, uma empresa grande, ou um iFood, qualquer grande empresa, talvez no teu caso, usam eventualmente esses fornecedores externos? Porque eles não usam, na maior parte das vezes, compartilhado, eles usam dedicados. Eles chegam numa WPP, para não falar de V4, uma WPP, uma Omnicom, Publicis, grandes grupos de comunicação, por exemplo, na XP, que é um dos nossos grandes clientes, tem 22 caras dedicados dentro da XP, só trabalham para eles. Eles usam terceiro porque é mais fácil de montar o time, os caras só fazem isso, precisa troca mais fácil. O ponto é, tem que entender isso que tu tá pegando. E com o tempo, um conceito de economia faz todo sentido no teu time, que é a divisão do trabalho. No começo, a gente faz tudo de maneira artesanal. Então, eu comecei a fazer meu próprio anúncio, atendia meu lead, muito como tu fazia. Hoje tem 100 caras atendendo o lead, 20 caras fazendo campanha e tudo mais. Com o tempo, tu vai dando essa divisão do trabalho. Tu vai fazendo cada pessoa fazer uma coisa. Mas no começo, tu vai fazer mais artesanal, mais feio. É tipo assim, Flávio, pega esse papel e desenha um cavalo, tu tem 30 segundos. Qual a qualidade que vai sair versus Flávio? Desenha um cavalo, tu tem 3 meses. O tempo e o dinheiro, o esforço, vai fazer ficar melhor. Mas no começo, tu não tem 3 meses. Tu tem que fazer em 30 segundos e é esse cavalo que a gente tem no papel aqui. Vamos vender ele assim. Então, entender em que fase da jornada você está é mega importante para entender o que esperar. E aí, passando pro Érico, se eu pegar um vídeo do Érico lá, botar filtro, acho que não tem mais filtro no YouTube, mas ver o primeiro vídeo versus o que tem hoje, tanto da estética quanto da qualidade da forma como ele passa o conteúdo mudou muito, porque hoje tem uma galera que ajuda, tempo, tudo foi criando casca para um serviço melhor, né? Então, foca aqui, ó, Érico. O cara tem uma pequena empresa. Ele quer montar um time de marketing digital. Qual é a menor célula possível que vai funcionar da melhor maneira possível? Low cost. Então, tá bom. No meu caso, eu trabalho com uma metodologia. Então, eu comecei... meu produto chama Fórmula. Então, pensa numa coisa que é um passo a passo. Então, eu comecei com esse passo a passo. E pensa, nos últimos 10 anos, eu mexo com uma metodologia. E nessa uma metodologia... é 100% performance. Zero branding, 100% performance. E o branding passa a ser um efeito colateral positivo de você ter performance. Então, é uma metodologia onde você tem 100% de performance. Isso é pagar boleto. E é pagar boleto nesse ciclo. O que quer que seja um ciclo para você. Mês que vem, pagar boleto. Só que na metodologia que eu comecei a trabalhar, o branding, ele acabava sendo um efeito colateral positivo da performance. Então, o Érico hoje tem um branding, ele é conhecido por alguma coisa, mas não foi um trabalho intencional de conhecer o branding. Ele foi um trabalho que o jeito que eu gerava performance, gerava um efeito colateral positivo de branding.
Mas agora, voltando à sua pergunta, qual que é o time ideal? E aí a gente pode divergir, porque eu estou falando do pequeno e médio. Eu acho que o cara tem que entender de marketing. Eu acho que o empreendedor tem que entender de marketing, porque eu acho que marketing é tão ou mais importante que o core business dele. Eu sou capaz de falar que o core business dele é marketing. E aí eu sou o cara de marketing. É marketing. E as pessoas falam, não, eu vou... Então, qual que é a minha? O time trabalha com ele mexendo a mão na terra. E eu ensino muita gente assim, no mundo ideal, onde isso é possível, se eu trabalhasse lá na WhatsApp, lá, eu falo assim, antes de você liderar, como é que manda um time de inside sales? Eu falo assim, tá aqui o número de ficha, vai por orelhão. E aí ele vai primeiro trabalhar e, na minha opinião, principalmente porque ele não tem dinheiro, se ele tiver o dinheiro, ele vai contratar os melhores mercado, isso é bom, mas eu vou falar, cara, sentar a bunda na cadeira e estudar. Depois ir lá e escrever, depois lá e fazer, depois lá e fazer tudo isso. Uma vez que ele fez aquela coisa e gerou resultado, ele vai começar a mapear, e aí difere de cada pessoa. Por exemplo, tem gente que é boa para suporte do cliente. Eu acho que uma vez que o marketing funcionou e trouxe cliente, a primeira contratação que ele tem que fazer é gente para apoiar esse cliente, suporte do cliente, porque senão ele não consegue vender mais. Depois disso, aí ele vai definir de toda aquela parte da metodologia o que ele gosta de fazer menos. Por exemplo, tem gente que gosta de mexer nas câmeras. Eu era um cara desse. Meus primeiros 500 vídeos eu tinha um tesão de mexer na câmera, no objetivo de desfocar o fundo e tal. Eu entrei aqui, primeira coisa que eu vi o quê? Tem câmera. E por que eu vi as câmeras? Porque quanto é que custa aquela uma Blackmagic ali, sabe-se Deus o quê? Porque eu sujei a mão de terra, eu fiz a minha empresa até 7 dígitos, isso não é o que eu recomendo, demorou mais, é eu e meu irmão e uma pessoa de suporte. E aí chegou uma hora que eu não conseguia mais editar o vídeo, porque o vídeo demora para renderizar o que quer que seja isso, demora para fazer isso. Aí eu falei, cara, não dá mais. Aí eu contratei um freelancer para o vídeo. E aí, por que o vídeo? Porque é aquilo que me ocupava mais tempo. Aí eu ainda ficava com tráfego, fazendo os anúncios. Aí eu não conseguia mais fazer os anúncios. Aí quando você não consegue fazer uma coisa, manda para o irmão. Aí o irmão já tinha que fazer outra coisa, e manda para uma coisa. E aí você vai olhando daquela parte que você gosta menos, você operacionaliza mais. E aí vai ter a última coisa difícil de operacionalizar, eu não sei, até uma difícil de pegar, é a estratégia. Porque assim, tudo tem fórmula, tudo tem um beabá, todo mundo tem um plano, mas a vida não liga para os nossos planos. Sempre tem alguma coisa, olha, você pegou uma parte de uma metodologia, aplicou no iFood na realidade dele, e essa parte da criação é a mais difícil, aquele que pensa na estratégia, aquele que... E eu acho que essa é a última coisa que é a mais difícil de contratar no final, mas no final das contas vai necessariamente ser contratado num começo. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu muito bem, eu vou traduzir a tua resposta. Você prestou atenção aqui? Você pode até voltar um pouquinho na resposta do Érico, porque o que ele disse na prática, você empreendedor que está me assistindo aqui, que o time de marketing, sabe a equipe, pensa assim, uma sala como equipe de marketing, é você. É isso que ele disse. O time começa com você. Você precisa ser a mente de marketing. Aí eu vou aqui para a definição do Diego aqui, que ele fala de comportamento. Quando ele fala de comportamento, de mindset, de mentalidade, de forma de pensar, é que você vai empreender, você tem que respirar marketing. Você tem que pensar marketing. E é muito comum o empreendedor, às vezes, ele fica muito focado no produto, ele fica muito trabalhando o produto, ele se apaixona por o produto, mas o produto não tem fim em si próprio. O produto não tem fim em si próprio. O fim do produto é o cliente, e marketing é pensar no cliente. Então, o marqueteiro tem que ser você, meu caro amigo. Você tem que pensar em marketing. Quando você pensa em marketing, você está pensando em como você vai se relacionar com o cliente, como você vai vender para o cliente, como você vai reter esse cliente depois, como você vai melhorar o seu produto para atender aquele cliente, ou seja, é o que o Diego falou, é comportamento. Então a resposta do Érico fala assim, você é a equipe. E aí na medida em que você vai crescendo, você vai progredindo, você vai replicar aquilo que você está progredindo, terceirizando, operacionalizando, usando o termo aqui do Érico, daquilo que você menos gosta para aquilo que você mais gosta. Por exemplo, eu sou um cara mais voltado para vendas, marketing, produto na minha empresa.
É o que eu mais gosto. Reunião para falar de números, de contabilidade é um suplício para mim. Mas eu faço também. Mas não é o que eu mais gosto. Então, a parte financeira, a parte contábil, não é aquilo que está no meu core, daquele do meu dia a dia. Eu, como CEO da minha empresa, eu estou muito mais ligado a vendas, marketing, produto, que é aquilo que eu mais gosto, do que os outros elementos eu terceirizei, segundo a definição do Érico. O empreendedor é a equipe. Meu amigo, você escolhe Perfeito. agora para quem você pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Falta aqui o Denner e o Érico. Vamos lá. A pergunta então é: como aumentar a captação de leads? E aí o parênteses, não menos importante, sem estourar o budget. E a pergunta vai para o Denner. Boa. Essa é uma boa resposta para você responder aí, né? Essa é a pergunta de R$1 bilhão. Essa aí é foda. Comentar a captação de leads sem estourar, não necessariamente aumentar. Isso. Cara, eu acho que assim, pensa que o processo, na minha visão, ele consiste em 4 pilares, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Esses 4 pilares são como 4 campos de um jogo. Então o jogo é esse. Tudo que a gente está falando, tu vai conseguir enquadrar entre tráfego, engajamento, conversão e retenção. Só que a jogada que tu faz dentro desse campo pode ser N jogadas. A jogada, que é o ponto que o Érico trouxe, a estratégia que tu escolher jogar, vai alterar totalmente o custo desse lead, o respectivo CAC que vai ser gerado, até o LTV que esse cliente vai trazer. E aí, Deixa eu só traduzir. CAC é custo de aquisição, lembrou? LTV é o tempo que o cliente fica lá. Vamos lá, Dani. Então, a partir daqui, o máximo que a gente vai conseguir fazer é dar ideias, porque tudo vai variar do seu contexto e tu vai pegar essas ideias, eventuais que eu vou te falar aqui, e todo mundo pode dar outras ideias, mas tem que puxar lá o lance do cientista do marketing, né? Do teste. Todas essas ideias têm que ser testadas na tua realidade, ver o resultado que elas vão gerar, para ver se elas vão impactar nesse respectivo custo por lead, né? Que vai impactar no custo de aquisição desse respectivo cliente. Por exemplo, uma das maneiras mais interessantes de reduzir, até nos cases de growth do Dropbox, que a gente poderia dizer o case de growth do Dropbox, mas que é literal o mesmo case que o TikTok usou muito e literal o mesmo case que o Flávio usou muito, que é indicação. O que o Dropbox fez, que o Chanelis fez, que virou um case global no livro dele, é, cara, pedir indicação do cliente. Então ele faz aquele mesmo lead que te custou R$100, se eu peço 10 indicação, conheço alguém que faz isso? Desculpa te interromper, eu detesto interromper, mas eu me dei conta que lead, muita gente pode não saber também o que é. Lead é o cadastro, é o contato. Quantas pessoas têm um cadastro, contato, nome, telefone, o cliente que levantou a mão. Então, desculpa. Exato. Existem termos técnicos do marketing aqui que são muito óbvios para a gente. Daqui a pouco eu estou me dando conta que você que está assistindo está aprendendo aqui com a gente. E para nós é uma honra aqui poder te ensinar, compartilhar contigo. Então, de vez em quando eu vou interromper para te traduzir um pouquinho. Lead é o cadastro. Então, ele gastou uma grana para gerar uma lista de 50 interessados no seu produto. O nome disso é lead. Investi então, R$100, gerei 10 cadastros, eu tive um custo por cadastro por R$10. De R$10 ou custo por lead. Isso. Só que se eu pegar cada um desses leads, conheço alguém que fazia isso muito fácil até hoje, e pedir 10 indicação, virou 100 já. Eu fiz 1/10 do custo o custo pelo cadastro. Quem faz isso? Dropbox. Quem faz isso? TikTok. Isso. Tu entrou no TikTok, tá lá. Ele até te paga, né? Pô, mas o TikTok me paga. De onde é que ele tirou essa ideia? Porque o custo por lead, o custo por cadastro do TikTok, quando ele te fala que vai te pagar, sei lá, R$25, o custo, se ele tentar no Facebook, vai ser maior. Então ele fala, pago pro meu cliente 1/4. Aí o cliente fala, ganhei R$25. Pô, pro TikTok tá excelente. É 1/10 do valor. E esse case da indicação, ou do TikTok, ou do Dropbox, ele tem um princípio ali no meio dele, que eu acho que tem muito a ver com a tua história também, Érico, que é, cara, uma estratégia que tu usa há 30 anos, imagino eu, que os caras 32. Eles estão usando a mesma estratégia lá, o Dropbox, o TikTok, acho que vocês fazem muito da mesma coisa, o Uber, todo mundo. O Érico fez muito tempo a mesma coisa com resultados maiores. E às vezes o cara quer pirar numa ideia muito louca, entendeu? O cara pede, dentro desses pilares, tráfego, vou adquirir um cliente, tem um custo, vou ter que engajar esse cara, vou ter que tornar ele um cliente. Pô, mas ele já está aqui, será que eu não consigo pegar mais contatos dele? Então, eu acho que o mais legal desses cases que tu também fez é que as pessoas pensam que pedir indicação precisa ser meu cliente, né? Lá na V4, a gente gera leads inside sales. O cara se cadastra, inside sales, vendas internas. Tem um time lá de 100 caras que recebem 10 mil leads e ficam trabalhando esses leads. Quando a gente vai marcar uma reunião com esse lead, que é o próximo passo, eu já peço uma indicação ali.
O cara vai fazer reunião com a gente, by the way, tu não conhece ninguém que te interessa também? Eu não vou pedir só pro meu cliente que comprou, porque aí eu vou pegar no cadastro. A quantidade de leads que eu marco reunião é muito maior do que os caras que vendem. E esse lead é custo zero. É custo. Ou tá reduzindo, diluindo aquele custo. Ou já está anterior. incluído. E aí dilui o outro. Acho que deixa eu adicionar três... Saudade de te ouvir. Vamos lá. 3 elementos em coisas que a gente tem repetido, acho que muito mais para a audiência, na prática, pegar detalhes aqui. A gente falou muito a palavra teste. Perfeito. É muito importante qualificar teste. Teste é teste pequeno. Isso é muito importante. Ou seja, se você tem R$200 para fazer teste e você fizer um teste com os R$200, você só aprendeu uma coisa. Mas se você fizer 10 testes de 20, você vai aprender 10 coisas. Então, esse é um ponto. A gente está usando muito a palavra teste, a audiência, é muito importante se atentar a isso. Teste é pequeno. Quanto menor, mais você aprende, porque você faz mais testes com o mesmo dinheiro. Segundo ponto, as coisas deveriam sempre começar pelo óbvio. Você vai vender curso de inglês, tem gente que precisa do inglês para trabalhar, para subir na carreira, parece meio óbvio. Os pais estão cada vez mais preocupados em ensinar para os seus filhos inglês, parece óbvio. Então, existe uma regra meio de ouro que o CAC tende a ser menor naquilo que é mais óbvio, naquilo que é mais acessível, naquilo que é mais próximo. E o terceiro ponto que a gente tem falado muito aqui foi sobre tática, estratégia, que são duas coisas diferentes, mas a gente tem repetido ambas, a fase de crescimento, ela geralmente dura pouco. Naquele primeiro teste que você fez e deu certo. Logo mais você vai ter que achar uma outra, logo mais você vai ter que achar uma outra, logo mais você vai ter que achar uma outra. Então é muito importante que a audiência entenda que quando a gente fala de estratégia, você falou bastante disso, nós não estamos falando de um negócio que vai durar 20, 30 anos. Na lógica do marketing digital, a sua estratégia vai tender a durar pouco. Por quê? Porque você vai achar um caminho que é bom, vai acelerar, ele vai esgotar. Porque ele vai deixar de ser óbvio, porque você usou boa parte daquela clientela. Usou no sentido de gerar o lead, né? de converter. Você vai ter que ir para uma segunda, ir para uma terceira, para uma quarta, volta tudo para a discussão de comportamento. Ou seja... É uma criação constante. O tempo todo. Exatamente. É a busca pelo óbvio. Exato. Sempre, o tempo inteiro. Exato. E esse ponto que eu ia adicionar, né? Que assim, por mais que quando o Érico fala que eu uso um método, as ferramentas e a maneira como ele usa mudam ao longo do tempo. Que é um pouco desse esgotamento. Isso tem algo que eu acho que é uma boa dica, né, para quem está, de alguma maneira, nos assistindo, nos ouvindo aqui, é realmente procurar, né, nesses testes, experimentações, caminhos que ainda não estão saturados ou que não foram muito explorados. Então, algum exemplo nesse sentido, né, quando a compra coletiva explodiu no Brasil em 2010, estava muito associada, né, a um canal novo ali de mídia para aquisição para lead, que era o Facebook. Era muito barato anunciar no Facebook. Eles estavam tentando modelar qual seria o modelo para gerar receita através de anúncio. Então, procurar sempre o próximo passo, né, de qual é a próxima mídia, qual é o próximo canal, qual é a próxima estratégia que eu posso usar, é um caminho muito positivo para você conseguir experimentar, pegar um oceano ali que vai estar ainda azul, porque ele tende a saturar muito rápido. Se funcionar para você, provavelmente vai funcionar para muita gente. E no digital tudo é mais rápido. Então, o esgotamento também se acelera. Muito bom. Você agora tem que perguntar para ele. Agora o Érico não tem como fugir. Não adianta fugir. Tá? Não, isso, pegou essa. Essa era boa. Pergunta o segredo da fórmula. Essa é boa mesmo, hein? Qual é... Essa é excelente, tu vai gostar dessa. Bota aí, ó. Qual é a margem EBITDA do Fórmula? Vai lá. Vamos aí. Essa ele não ia gostar tanto, essa aqui vai gostar mais. Corte. Como monetizar o mesmo cliente mais de uma vez? Essa é boa. Como monetizar o cliente Uau, Delícia. teve um cara que falou a seguinte coisa pra mim, muitas vezes encontrei, o cara virou pra mim e falou assim, Érico, se você tivesse que entregar o seu produto de graça, o que você teria que criar? Eu tinha um produto, tinha a fórmula de lançamento. Se eu tivesse que baixasse o decreto de lei, que a fórmula agora tem que ser, não estou falando só a parte boa não, tem que ser 100% de graça. Como é que você manteria a sua empresa viva? E eu falei assim, cara, como é que eu respondo essa? Então, o fato é o seguinte, de um ponto de vista mais filosófico e teórico, o cliente compra o seu produto porque ele tem um problema. O problema dele, ele não sabe para quem pedir, o problema dele, ele não sabe escalar um negócio, não sabe falar inglês e não tem que ficar bonito lá na roupa lá e tal, quer parecer igual a Gisele Bündchen. Tem que ficar bonito. Qual é o próximo problema que o seu produto gera?
Essa é a pergunta filosófica. Que muita gente chega para mim e vai, cara, qual é o nicho de mercado que dá dinheiro? Qual que é o produto que eu tenho que lançar? Eu falo assim, cara, tira a palavra produto do seu dicionário e replica ela para problema. Então, vamos lá. Como monetizar o mesmo cliente, mais de uma vez, resolvendo o próximo problema que o seu próprio produto vai gerar? Porque tem uma coisa que o Brasil não tem pouco, é problema. E quando se resolve um problema, o que acontece? Da filhotes. Da filhotes. Então, no meu caso, um dos meus produtos gerou um novo problema. Agora ele tem a fórmula, tá lá, ele tem o passo a passo funciona e tal. Só que ele queria, talvez, um problema que ele queria alguém para acompanhar ele pessoalmente. Não necessariamente para fazer, esse é um âmbito de serviço que na época eu decidi não entrar em serviço. Eu estava focado em educação. Eu não queria ter 3 mil pessoas, e não tem nada de errado. Eu acho que é um bom negócio, mas não era minha parada. E era uma parada que na minha época eu não tinha tanto tesão de prover o serviço. Eu tinha um tesão, uma aptidão pessoal de educar, de modificar o Brasil através da educação. Eu acredito que o ensino formal está quebrado, não quebrado no sentido ruim ou não, mas a estrutura dele não nos favorece, ele não modificou, ele não evoluiu o tanto que a humanidade evoluiu. O celular evoluiu, mas o ensino formal ele evoluiu, mas não na velocidade. E eu acredito que o ensino informal, que é esse ensino de aprender com você, de não aprender necessariamente por causa de um diploma, mas aprender por causa de um resultado, ele tinha um espaço. Então, o problema que foi gerado agora eu quero um acompanhamento mais de perto. Aí eu criei uma mentoria. Aí eu teve vários outros problemas. Aí o cara fazia mentoria. Olha só os problemas dos uns clientes. Fazia mentoria e fazia, uns 6 em 7. São 100 mil reais em 7 dias. Aí eu criei um outro problema, que eu tinha uma mentoria de 2.138 pessoas. Esse é o número de clientes ativos que eu tenho. E uma pancada de pessoas fazia o 6 em 7. Aí, qual que é o problema de um cara que faz um 6 em 7? Ele quer mais. Agora ele não quer 6 dígitos, ele quer 7 dígitos. Agora eu pergunto, a conversa é a mesma? Não é. Por exemplo, você fez uma conversa de um time de marketing de uma empresa maior, um time de marketing de uma empresa de mais de 2 milhões por ano. Aí eu criei uma segunda mentoria que chamava 2 para 10. Aí, dia 2 para 10. Aí os caras chegavam em 10. E o problema é que é o seguinte, que se você bota numa mentoria um cara de 10 com um cara de 6 em 7... Só explica que é 2 para 10 para o pessoal. O cara que faz mais 2 milhões por ano para que faz 10 milhões por ano. É outro negócio. O cara de 10 milhões já começa... Você tem que montar um RH. Eu falei assim, você tá brincando. Eu vou pagar alguém para motivar meus colaboradores a fazer o que eles já deviam fazer. Eu não consegui entender por que eu tinha que ter um RH. Mas não, tem que ter um RH. Se você não cuidar dos caras, as pessoas acabam saindo muito rápido. Aí eu criei um outro problema. Que aí os caras começaram a fazer mais de 10 milhões. Hoje eu tenho 47 pessoas que fazem mais de 10 milhões que eu mentoro. E eu tenho mais? Não tenho. Tem 4 dessas pessoas que fazem mais de 100 milhões por ano, então nesse negócio. Mas eventualmente vai chegar uma massa crítica que eu vou ter, porque eu não posso fazer uma mentoria para uma pessoa, senão eu vou começar prestando um serviço. Nada de errado com isso, mas não é o meu modelo de negócio. E agora, mas eu não vendo mentoria, eu não vendo educação. Então volta para trás e pergunta, qual é o problema que ao adquirir o seu produto, ele passa a ter? Qual o problema? Demais. Posso dar 2 exemplos populares? Acho legal dar o exemplo dessa esteira de produto. Exato, esse exemplo popular, que é a XP Investimentos. Um cliente nosso lá, muita gente conhece, começou como uma corretora de investimentos, tu aporta teu dinheiro lá e espera que dê retorno em algum momento. Teoricamente, investimento de longo prazo. Como é que a XP vai conseguir fazer com que esse cliente monetize mais vezes? Ela está no mercado financeiro, então ela começa a olhar para o que o Érico está falando. Quais são os problemas desse cliente? Por um termo mais técnico, os pessoais de growth chamam de user cases, casos de uso. Qual outro caso de uso com alto pontos de contato, sendo que, tu entra na XP, tu vai depositar, ou no BTG aqui, parceiro do Flávio. Ele vai depositar pra caramba. Mas, o Flávio vendeu lá, depois vendeu depois de 2 anos, ou depois de 6 meses, ou depois de 3 meses, ele está muito líquido. 3 meses sem voltar, sem pontos de contato, é um problemão. Aí o que a XP lançou? A BTG tem também vários bancos, mas a XP lançou recentemente cartão XP. O cliente da XP, por exemplo, eu sou um cliente XP, o cara que acessava uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, agora todo dia tem um ponto de contato.
e dá mais receita. Só que o ponto volta lá no começo que você falou, né, de perder dinheiro com alguns produtos. Não necessariamente, não que seja o caso, o cartão XP é para dar mais dinheiro, mas é para aumentar pontos de contato. Agora eu converso com esse cara todos os dias, 2, 3 vezes por dia. É a chance de eu falar, cara, by the way, eu tenho esse outro negocinho aqui, tenho esse outro negocinho aqui, e o cara vai ficando mais próximo do meu ecossistema. Cara, tem um exemplão aqui, né, o iFood. Eu, infelizmente, de alguma forma, todo dia no iFood, não queria, mas todo dia entro, no caso, para comprar comida. O iFood é um exemplo bom porque ele é muito simples de explicar. O iFood ele começa vendendo o óbvio, ó o CAC barato. Qual que era o óbvio? O óbvio era pizza sábado à noite. Então, quem é a minha oferta inicial de restaurante? Pizzaria, perto da sua casa. Quem é a minha segunda? Óbvio, hambúrguer. Quem é a minha terceira? E aí eu começo a caminhar. Eu vou saindo do óbvio pro óbvio pro óbvio. Aí eu falo, poxa, mas o açaí, que não é rentável para mim, porque tem um ticket muito baixo, aumenta o ponto de contato e vai aumentando a chance do próximo problema. Qual é a chance do próximo problema? Eu não quero mais sair para poder comprar comida. Eu não quero usar o telefone para poder pedir comida. Então, a oferta, o incremento da oferta do óbvio para o óbvio para o óbvio, me dá um CAC baixo, aumenta o ponto de contato e aumenta a repetição ao longo da jornada. No meio do caminho, tu resolveu o problema de logística também do restaurante, né? Que acho que a gente fala um pouco de aquisição, né? E qual que é o custo de retenção, né, do seu cliente? Porque por muitas vezes a gente vai para o mar aberto capturar mais e mais clientes sem olhar para dentro de quem está dentro. Então, quando eu falo do nosso caso, né, qual o meu potencial? É entender o público, né? Então, no caso, pegar a marca Arezzo, Schutz, pensando em calçado, bolsa, feminino. Qual que é o tamanho do guarda-roupa dessa pessoa? E quantas peças cabem? E por ano, quantos sapatos ela compra? E aí, qual é o meu share de sapatos dentro da compra dela anual? Ou se ela tirar uma foto do armário, eu fiz essa pesquisa inclusive, eu olho ali e vejo quantos são meus, quantos não são. E como grupo de moda, a capacidade que eu tenho é de cruzar e ter essa inteligência cruzada de diferentes marcas, posicionamentos, e entender como que eu me faço mais presente. De novo, ponto de contato. Então, acho que passa por aí. Ou seja, você vê que isso aí vai até uma outra área do teu negócio, que é a área de M&A, de aquisição de empresas. Na hora de você comprar um negócio, certamente quem decide pela compra de uma nova marca pensa, essa nova marca vai se sobrepor a outra já existente do grupo ou ela vai complementar aquele guarda-roupa? Comprar? E deixa eu só complementar que eu acho que vale a pena, porque vai parecer óbvio. Eu peguei todos os meus produtos, não parece, mas absolutamente todos os meus produtos e transformei eles numa recorrência. Então a pessoa não comprava mais um curso, ela comprava um ano de acesso a um curso. Não comprava uma mentoria, um ano. E cara, eu fiz isso no começo, para monetizar o meu cliente mais de uma vez. Já logo na venda eu falava que... 12 vezes. Mas aconteceu um efeito colateral surpreendente que eventualmente causa um crescimento muito grande na minha empresa. E o efeito colateral surpreendente vem da maior dor. Uma pesquisa de Harvard, aí deve ter passado no YouTube, né? Tudo que você quer colocar, fala que Harvard colocou. Qual que é a parte do ser humano que dói mais, Flávio Augusto? É a cabeça, é o coração, é o pulmão? Qual que você acha que, se fosse fizer uma pesquisa científica, qual a parte do ser humano que dói mais? Seu bolso. Dói. E aí, o que acontece? Quando todos os meus produtos viraram uma recorrência, toda hora, quando o seu produto não é bom, ou não é bom o suficiente, ou de alguma forma não faz isso, o cliente sai. E aí dói o quê? E aí eu comecei a pesquisar no meu negócio, cara, como é que eu evito que o meu cliente saia? Porque a venda já estava feita, era só passar o cartão de novo. E aí, cara, entra numa neura de 1 a 2 anos de eu tentar entender o que fazia mais o meu cliente, no meu negócio específico, sair. Velho, fui lá nos livros, comecei a fazer uma pesquisa de NPS, né, que é uma pesquisa de satisfação do cliente, para saber o quão satisfeito ele estava. Mas o pior que acontecia é que eu tinha cliente satisfeito que não renovava o desgraçado. Então, assim, era o efeito Fernando de Noronha. Chegava... que Fernando de Noronha, você já foi para Fernando de Noronha? Já foi? Enfim, Eu nunca fui. Tá, eu tenho uma galera que foi para Fernando de Noronha e eu falo assim, e aí, como é que é Fernando de Noronha? Cara, é caro, mas é bom, é lindo, mas você nada com os tubarão, você pega onda se você pega onda e tal. E eu falei assim, que massa, foi de novo? Não. Pensa num cara que estava feliz com Fernando de Noronha, mas não voltava.
era o cara que dava 10 para Fernando de Noronha, que recomendava para mim para Fernando de Noronha, mas ele não voltava. E aquilo me deixava estranho. Então, às vezes, por exemplo, uma das ações que eu fiz para aumentar o NPS, quer aumentar o NPS, faz isso. Dá um presente surpresa para o seu cliente. Dá um livro do Pontos de Inflexão do Flávio Augusto, dicas aí, ó, sem querer colocar um jabá, compra um livro de pontos de inflexão, cara, pensei em você. Esse livro modificou minha vida, eu quero que esse livro modifique a sua vida. Está aqui o seu livro NPS lá em cima, porque o livro é bom. Mas não necessariamente vai aumentar. Sabe o que é que, no meu caso, que faz o cliente voltar, e nem sempre vai ser? Eu descobri que era performance. Que é quanto mais dinheiro o cara fazia, no meu caso eu ensino a fazer dinheiro, mas maior a chance é. Cara, quando aquilo ficou claro para mim, e não só para mim, tá, Flávio? Às vezes, eu não sei se é com você, às vezes está claro para o empreendedor, mas não está tão claro para a sua equipe. Quando aquilo ficou uma equação, quando eu conseguia provar de A mais B, que quanto o cara mais fazia 6 em 7, isso, pensa na galera que começou a vir com entregáveis para melhorar a performance. Daí nasceu grandes entregáveis que eventualmente gerou uma revolução interna na capacidade do meu produto gerar produto. O que aconteceu? Eu comecei a gerar mais resultado, porque agora eu estava envolvido em gerar resultado, a equipe está envolvida, agora eu tenho um time de 120 pessoas, as 120 pessoas entendiam que no final do ano o resultado ia acontecer, o produto ficava melhor, o cliente tinha mais resultado, ele renovava e acredita o que acontece quando o cliente renova? Ele acaba falando mais para o outro. E aí teve uma pequena revolução, uma das grandes revoluções disso. Então, o monetizar mais de uma vez o meu cliente acabou sendo uma ferramenta automática de melhoramento do seu produto, coisa que você já fazia sempre. Você foi fazer o curso de inglês lá e você não fazia um documentário qualquer, você contratava os caras boladão, ia lá para Nova York, eu acho que era Nova York, fazia as paradas, porque você entendia que não era só o marketing, porque se o produto de trás não sustentava, ele não ia para frente. Mas quando você percebe que retroalimenta, aí o ciclo fecha. Érico, obrigado. Gente, a gente vai ter que acabar, porque já extrapolamos geral, mas assim que é bom, ficou um conteúdo super rico aqui para você. Antes da gente encerrar, eu vou dar mais uma palhinha com cada um para deixar uma mensagem final. Em geral, quem nos acompanha aqui são pequenos empreendedores, pessoas que estão sonhando, lutando pelo seu negócio. Uma mensagem final para esse empreendedor, dessa vez olhando para a câmera, cada um olhando para a sua câmera, uma mensagem dando um conselho final para contribuir para o sucesso do marketing desses empreendedores, entendendo que marketing pode ser um departamento, uma equipe ou o próprio empreendedor. Já ficou claro isso aqui nesse nosso encontro. Então vamos começar aqui, começando daqui da minha esquerda para a direita e fechando comigo. Vamos lá. Vamos lá. Meu conselho é muito simples. Vai estudar e não pare nunca mais de estudar. Se você fizer isso pro resto da sua vida, é impossível não atingir o que você precisa. Maravilha, Diego. Maurício, bola contigo. Legal. Vou adicionar aqui o que o Diego colocou. Então eu diria assim, algo que funcionou muito para mim, né? Seja curioso, né? Tenha curiosidade, mas curiosidade com ação, né? Simplesmente olhar alguma coisa que está acontecendo, ver um movimento, mas não aprofundar, não vai gerar resultado. Então, até um exemplo em relação à metodologia, falando do Fórmula, aqui foi algo que eu vi que havia algo diferente e fui estudar para entender como que isso se aplica ao meu negócio. E eu juntaria, então, essa curiosidade que tem relação com estudar, com outro ponto que é transformacional. Obrigado, Maurício. Érico, tua palavra final aí de conselho para a nossa audiência. O meu, você vai pedir conselho para quem já tem resultado ou para quem ainda não tem resultado? É difícil, de fato é, mas se tu colocar numa perspectiva de longo prazo, porque ninguém aqui fez essa história em 1, 2, 3, 10 anos muitas vezes, demorou mais do que isso, mas no longo prazo as coisas se tornaram o que vocês talvez estão admirando e a mesma perspectiva vai te tranquilizar para fazer algo consistente, que eu acho que é o que é mais importante para um negócio de alta geração de valor. Meus queridos, muito obrigado aqui, Érico Rocha, Diego Barreto, Denner Lippert, Maurício Bastos, especialistas em marketing nas áreas em que atuam. Para nós é um prazer receber vocês, que bom que vocês foram generosos em vir aqui, em doar esse tempo de vocês para a nossa audiência. Eu fecho com você, não só te convidando para os próximos episódios,
aqui do Conselho, mas também deixando uma mensagem para você. Também deixando uma mensagem para você nesse momento. Você que assistiu aqui a essa conversa, em algum momento você pode ter se sentido perdido um pouco na conversa, achou um pouco difícil, achou um pouco complexo. Eu vou dizer um negócio para você. É menos difícil e menos complicado do que parece. Primeiro, assista várias vezes. Você pode assistir 1, 2, 3, 4 vezes. Pega algumas palavras que você não entendeu, joga lá no ChatGPT ou joga no Google e pesquise e vai estudar, que é uma dos conselhos dados aqui pelos nossos especialistas. Mas eu quero te encorajar a abraçar esses conceitos, já que marketing, antes de qualquer coisa, como muito bem dito aqui também pelo Diego, é comportamento. Marketing é comportamento. Entra nessa vibe, entra nessa mente, nessa forma de pensar a respeito da sua empresa. A sua empresa, quem sabe, é um pouco menos de produto, um pouco mais de comportamento. A sua empresa exige um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de estudo sobre esses conceitos de marketing que podem revolucionar a sua empresa. Eu te garanto, se você conhecer mais sobre marketing, você vai vender mais, você vai crescer mais, você vai ganhar mais. Marketing não é algo só para empresa que tem muito dinheiro, não. Ao contrário, marketing é algo para empresas que têm pouco dinheiro e que querem crescer, que começaram pequeno e que pensam grande, mas que pensam grande através desse comportamento, desse mindset, dessa forma de pensar, desses conceitos que parecem complicados, mas não são complicados. São conceitos simples. A gente tem aqui pessoas que trabalham com isso todos os dias, a gente tem aqui pessoas que atendem empresas pequenas todos os dias, pessoas que ensinam pequenos empreendedores todos os dias e que veem a transformação desses empreendedores quanto mais eles aprendem sobre marketing. Vem a transformação dos seus negócios que tinham 2 funcionários, hoje tem 200 funcionários, 2.000 funcionários. Eu já vi isso muitas vezes. E é por isso que a gente se move para fazer iniciativas como o Conselho, porque a gente sabe que esses conhecimentos podem alavancar o seu projeto e ter impacto em milhares de pessoas no Brasil, milhares de famílias, inclusive também na sua família. E é para isso que a gente está aqui. Criar impacto, gerar valor para você, e eu espero você aqui na próxima semana, tá bom? Até a próxima!